Aspectos gerais. A leishmaniose é uma doença infecciosa, porém não contagiosa, de distribuição mundial, causada por parasitas do gênero Leishmania. Segundo dados do Ministério da Saúde, a forma visceral da doença ela é endêmica em 76 países, e no continente americano ela está descrita em pelo menos 12 países. De todos os casos que foram registrados na América Latina, 90% deles ocorrem no Brasil, no nosso país. Sabe-se que, nos últimos anos, a letalidade vem aumentando gradativamente, passando de 3,1% em 2000 para 7,1% em 2012. As variações de leishmaniose, elas estão associadas a mudanças ambientais, desmatamento, construção de barragens, irrigação e urbanização, afetando as populações mais pobres do planeta, malnutridas, com o sistema imune comprometido e com falta de recursos financeiros. Nessa primeira imagem, a gente pode observar os casos de leishmaniose cutânea no ano de 2016, espalhados pelo mundo. Esse gráfico ele foi adaptado da Organização Mundial da Saúde e ele apresenta como índice as cores mais escuras para maior concentração de casos e as cores mais claras para menor concentração de casos. Fazendo uma análise rápida, o Brasil, que é o nosso país, ele apresenta elevados índices de leishmaniose cutânea, com mais de 5.000 casos registrados em todo o território nacional, já que ele apresenta a coloração mais forte dessa legenda. Nessa segunda imagem, foram notificados os 5 estados brasileiros com mais casos de leishmaniose visceral, liderado pelo Maranhão, seguido do Pará, Minas Gerais, Ceará e Bahia, dentre os anos de 2017 a julho de 2019. Como o parasita Leishmania, ele é digenético heteroxeno, ele possui um hospedeiro invertebrado e um hospedeiro vertebrado. O hospedeiro invertebrado é o inseto fêmea hematófago, ou seja, o inseto que tem como base alimentar sangue, que se alimenta de sangue, conhecido como flebótomo ou flebotomínio, do gênero Lutzomia. Ele tem variações no nome de acordo com a localidade. Os mais comuns são o mosquito palha, que é o mais conhecido por aqui, cangalinha, asa branca, asa dura e palhinha, sendo que o gênero Lutzomia intermédia transmite a leishmaniose brasiliense em todo o Brasil, a leishmaniose amazonense na região amazônica e a leishmaniose guianense na região norte. Já a Lutzomia longipalpis é a principal transmissora da leishmaniose infanto, que é a forma visceral da doença. O hospedeiro vertebrado ele é composto por mamíferos, roedores, caninos, primatas e dos primatas, em especial os seres humanos. A leishmaniose tegumentar e formas clínicas. A leishmaniose acontecerá localizada no local da picada do vetor. A leishmaniose também é conhecida popularmente pelos nomes de úlceras de Bauru, nariz de tapir e ferida brava. Tendem a acometer os locais do corpo exposto, como braço, rosto e perna, e tendem a cura espontânea. A leishmaniose cutânea, ela apresenta úlceras típicas, que são indolores, formato arredondado com bordas elevadas e bem delimitada, um fundo avermelhado com granulações grosseiras e pode acontecer infecções bacterianas secundárias devido à ferida aberta. E a leishmaniose cutânea ela é causada por Leishmania brasiliensis, Leishmania amazonense e Leishmanias guianensis. Na leishmaniose mucosa, suas lesões são destrutivas nas mucosas, pois são secundárias às lesões cutâneas. Há também respostas exageradas dos TH1, que são os principais contra as doenças, que há uma diminuição dos linfócitos T e um aumento nos linfócitos B, que quebra a homeostase. Há também a perfuração do palato e faringe, a destruição do septo nasal. Nas lesões, há a presença de poucos parasitas e tem uma dificuldade na resposta terapêutica, e é causada pela Leishmania brasiliensis. Na leishmaniose difusa, é uma forma rara e grave. A evolução da doença é lenta,
apresenta deficiência na resposta imune celular, as nodulações na pele não são ulceradas, tem baixa resposta terapêutica e tem muito parasitas nas lesões, que pode ser devido à imunodeficiência. E a leishmaniose difusa, ela é causada por Leishmania amazonensis. A leishmaniose visceral, forma clínica. A leishmaniose infantum é a forma da doença mais virulenta da infecção. Tem uma alta taxa de letalidade se não tratada. Também é conhecida como calazar. A leishmaniose infantum pode apresentar forma assintomática, que mesmo assim é necessário tratamento, forma oligossintomática, que são poucos sintomas, e a forma clássica, que é severa. Acontecendo também febre, astenia, que é a sensação de fraqueza, caquexia, que é um emagrecimento progressivo, e anemia, que pode ser por depressão medular. A leishmaniose infantum é causada por Leishmania infantum. A leishmaniose apresenta 2 estágios morfológicos, sendo eles amastigotas e promastigotas. A mastigota é encontrada na forma intracelular no sistema fagócito mononuclear, ou seja, um sistema imunológico do hospedeiro vertebrado. Ela possui um formato ovoide e com núcleo esférico localizado em uma das suas extremidades. Seu cinetoplasto possui a forma de um bastão e geralmente se localiza próximo ao núcleo e possui um flagelo interno rudimentar. Já a promastigota se encontra na forma extracelular no trato gastrointestinal do inseto vetor. Ela possui um formato fusiforme, contendo um flagelo na sua extremidade anterior, núcleo volumoso e centralizado e com cinetoplasto sempre próximo ao flagelo, pois ele ajuda no movimento, podendo se dividir em promastigota procíclico e metacíclico, que é a forma infectante para o hospedeiro vertebrado. Bom, falaremos agora o ciclo de vida do parasita no hospedeiro vertebrado e no hospedeiro invertebrado. No hospedeiro vertebrado, o mosquito fêmea chamado Lutizomia parasitado inocula a saliva durante a etapa de alimentação, ou seja, ela vomita para fora essa saliva. Por quê? No seu intestino não há espaço suficiente para comportar a saliva e o sangue ao mesmo tempo. Então, ela joga essa saliva para fora com formas infectantes do protozoário chamado promastigotas metacíclicos, fazendo com que caia diretamente nas correntes sanguíneas. Lá, elas invadirão células alvos, que são células macrófagos, por meio de fagocitose. Após essa fagocitose, essas formas promastigotas metacíclicos ficarão no interior do vacúolo parasitóforo e lá que elas se diferenciarão em amastigotas. Essas amastigotas iniciarão uma etapa de produção assexuada por divisão binária, levando à formação de várias amastigotas, fazendo com que essa célula não suporta. Então, haverá uma ruptura, uma lise dessas células parasitadas, fazendo com que ela contamine, infecta outras células não parasitadas. Hospedeiro invertebrado. O mosquito fêmea Lutizomia, lembrando que só as fêmeas que se alimentam de sangue. Por quê? Porque no sangue existem proteínas necessárias para o amadurecimento dos seus óvulos. Já os machos, eles se alimentam de seivas. Após a sua etapa de alimentação sobre um hospedeiro vertebrado parasitado, a fêmea ela ingere sangue com células parasitadas, com formas amastigotas. No seu tubo digestivo, elas se diferenciarão para promastigotas procíclicos, que passarão a reproduzir assexuadamente por divisão binária, formando milhares de promastigotas procíclicos. Essas promastigotas procíclicos, elas se aderão ao epitélio intestinal. Por quê? Para não serem totalmente excretadas.
E por metaciclogênese, elas diferenciarão em promastigotas metacíclicos, que migrarão em direção ao esôfago e faringe do vetor para ser inoculada em um novo hospedeiro vertebrado. No caso de suspeita de leishmaniose, é necessária a realização de exames parasitológicos, principalmente se o portador mora ou esteve em regiões em que a leishmania se torna endêmica. No exame de esfregaço direto, é recolhido o sangue e corado com guinça. É uma técnica simples, mas demanda tempo e experiência do profissional. Ele é muito específico e raramente vai resultar em um falso positivo, porém, sua sensibilidade é baixa e ocasiona grandes resultados de um falso negativo. O uso do exame sorológico rotineiro da enfermidade é praticado por conta da sua fácil execução e alta sensibilidade. Entre os métodos sorológicos mais usuais são o ensaio imunoenzimático, mais conhecido como ELISA, e a reação de imunofluorescência indireta, conhecido como RIF. No geral, devem ter cuidado na hora de interpretar os resultados, pois podem ocorrer reações cruzadas com Trypanosoma cruzi e diferentes espécies de leishmania. São usados também a técnica de reação em cadeia polimerase, conhecido como PCR, que demonstram bons resultados em estudos com cães e humanos, por tratarem de exames feitos em tempo real. Eles têm a vantagem de produzirem resultados rápidos e reduzem as chances de contaminação laboratorial e a obtenção de falsos negativos. Para o exame de PCR, é utilizado amostras clínicas como sangue, soro, fragmentos de pele, medula óssea, líquor, amostra conjuntival e aspirado de linfonodo. Nos exames histopatológicos, é necessária a coleta do material da borda da lesão, por se tratar de uma região de maior concentração de amastigotas, mas esse exame é menos sensível na detecção do agente. Existem também os exames imunológicos. Ao invés de procurar o parasito, é verificado se o hospedeiro vertebrado reage ao antígeno do parasito, através de um exame chamado intradermorreação de Montenegro, onde se aplica o antígeno intradermicamente e, caso o corpo já tenha tido contato com o parasito, ele vai reagir, formando uma pápula após 72 horas. O medicamento de primeira escolha no Brasil para o tratamento da leishmaniose é o antimoniato de meglumina. O nome de referência dele é o glucantime. Ele é esse primeiro medicamento que está aparecendo no slide aí. Ele age na bioenergética do parasito, atrapalhando a forma como esse parasito produz energia para si mesmo. Logo, esse parasita ele morre. É eficaz, porém ele não é tanto satisfatório, porque ele apresenta muitas contraindicações, muitos efeitos colaterais, e a forma de administração dele não é muito favorável, porque ele precisa de um especialista, já que sua administração é via intramuscular ou endovenosa. Pacientes cardiopatas, eles são contraindicados, pois o glucantime ele tem um efeito direto e tóxico nesse sistema. Também pacientes com deficiências renais, já que pode ocorrer um problema na quantidade de excreção medicamentosa pelos rins e uma possível acumulação nos tecidos, dentre outras contraindicações. Já o medicamento de segunda escolha é a anfotericina B lipossomal, que é essa segunda imagem que está aparecendo no slide aí. Ela tem alto custo, é injetável, porém ela apresenta menos efeitos colaterais que o glucantime. Esse medicamento ele acaba faltando justamente por ser muito caro, por isso só esses pacientes contraindicados vão para essa segunda escolha, ou aqueles que fizeram o primeiro tratamento e não obtiveram bons resultados, como exemplo, os que apresentam resistência ao glucantime. Bom, vamos finalizar agora o controle e a prevenção da leishmaniose. É uma questão de saúde pública, zoonose. Caso o paciente for diagnosticado através de exames laboratoriais, o médico deve tratar e o mesmo notificar a Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Sanitária para evitar novos casos de leishmaniose. E quais são os meios da prevenção? Notificando, orientando a população a evitar novos casos, como colocar telas em janelas, portas, usar com frequência repelente, principalmente em face, braços e pernas, onde fica descoberta quando nós estamos dormindo. Usar mosquiteiro, evitar sair ao entardecer e ao amanhecer, são as horas propícias para a etapa de alimentação do vetor. Fazer limpeza diária do quintal, retirando matéria orgânica, folhas, frutas,
fezes de animais, entulho, pois o vetor ele precisa de local úmido para depositar os seus ovos. Fazer diariamente a limpeza na casinha do cachorro, em cães de abrigo, colocar em cães colares com deltametrina 4%. As vacinas, elas têm que estar em dia, caso não esteja, fazer o mais rápido possível. Caso os cães estejam com a doença já no estágio avançado, infelizmente, é obrigatório fazer o uso da eutanásia, porque o cão ele é um reservatório, ele é prejudicial à população.